atenção na palavra? Amém? Será que nós podemos deixar para ir no banheiro beber água depois da palavra? Amém? Glória a Deus, obrigado, igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 1, versículo 9, vai dizer o seguinte: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Será que podemos repetir todos juntos? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Nós sempre ouvimos, as pessoas dizendo Deus é fiel, e aqui ele começa dizendo fiel é Deus, Deus é fiel. E pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso começa falando que fiel é Deus. Fiel significa lealdade. Fiel significa que é uma pessoa que você pode confiar. Fiel significa que a palavra desse não cai por terra, ele cumpre com a palavra dele. Então aqui o apóstolo Paulo estava dizendo, aquele que cumpre com a sua palavra, aquele que é digno de toda confiança, aquele que faz promessas e não cai por terra, nos chamou para vivermos em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Oh, aleluia! Ele disse: nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Para o sermão, você foi chamado para viver em comunhão com o Senhor. Irmãos, esse versículo, esses dias eu li em curso no começo da mensagem, eu senti de ler hoje aqui também. Esse versículo é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Aqui ele começa dizendo que fiel é Deus pelo qual fostes chamados, ou seja, nós fomos convidados, nós fomos convocados a viver uma vida de comunhão com Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Senhor, o Pai, convidou todos nós, ou seja, Ele convidou a igreja, Ele chamou a igreja a viver em comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que seria comunhão? Comunhão no grego significa koinonia. Diga para o seu irmão, koinonia. Aleluia. Irmãos, comunhão significa koinonia. E comunhão é muito mais profundo do que muitas vezes nós talvez venhamos a pensar. Comunhão não é apenas estarmos sentados aqui todos juntos no mesmo ambiente. Comunhão não é apenas termos um relacionamento superficial uns com os outros. Olha, eu te conheço aqui dentro da igreja, bacana. Comunhão não é apenas isso. Koinonia não é apenas isso, mas koinonia, que é uma palavra grega, tem o significado de sermos participantes, de compartilhar. Ou seja, agora a igreja já está entendendo um pouco mais profundo o versículo. Então ele está dizendo que fiel é Deus pelo qual fostes chamados para participarmos, para compartilharmos uma vida com Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Senhor nos chamou para compartilharmos uma vida com Ele. Oh, aleluia! Estão entendendo? Digo glória a Deus. Irmãos, em Romanos 8, versículo de número 17, abra comigo rapidamente, Romanos 8, versículo 17. Vai dizer o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você não foi chamado, a igreja precisa entender isso, que nós não fomos chamados apenas para assistir um culto. Nós não fomos chamados apenas para cantarmos hinos, para ouvirmos uma ministração de uma palavra. Não, nós fomos chamados para compartilharmos, para participarmos de uma vida com Jesus Cristo. Isso é muito mais profundo do que nós muitas vezes pensamos. Igreja, o Evangelho é muito mais profundo do que eu e você possamos imaginar. A palavra nos mostra que se somos filhos, somos herdeiros.
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, nós somos participantes das mesmas bênçãos do Senhor. Prova disso aqui no Romanos 8, ele vai dizer: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nós somos participantes das bênçãos, mas também das aflições. Aleluia, glória a Deus por isso. Irmãos, o Senhor chamou a igreja para viver em coinonia, comunhão com Ele. E nessa noite nós vamos, em nome de Jesus, eu creio que mentalidades aqui serão mudadas em nome de Jesus. O Senhor não quer, irmãos, que nós vivamos apenas algo raso, mas que compartilhemos uma vida com Ele. Em Efésios, capítulo de número 13, versículo 6, vai também nos dizer o seguinte: Efésios 13, versículo 6, vai dizer o seguinte: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Vamos repetir todos juntos? A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Irmãos, nós somos co-herdeiros de Cristo, né? E participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Né? Aqui ele está falando a respeito dos gentios. Né? Quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. Ou seja, né? a promessa não foi somente ao povo judeu, mas a promessa se estendeu a nós, que somos a igreja. E através de Cristo nós podemos compartilhar uma vida com o Senhor. E você vai entender que compartilhar uma vida com o Senhor é muito mais do que ser curado. É muito mais do que assistir um culto. Compartilhar uma vida com o Senhor significa vivermos uma vida ilimitada. Você já parou para pensar, irmão, que nós como cristãos somos ilimitados? Diga para quem está do seu lado: você nunca vai morrer. Oh, aleluia. Nós somos eternos. Oh, aleluia. Eu não tinha notado, eu também vi isso em curso. Eu queria que a igreja abrisse comigo. Em primeira carta aos Coríntios ainda. Preciso falar isso aqui para a igreja antes de nós continuarmos. Capítulo de número 3. A partir do versículo de número 21. Nós estamos falando de uma comunhão com o Senhor. Eu estou falando isso aqui para que a igreja entenda isso. Vai dizer o seguinte: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja vida, seja morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Oh, aleluia! Vamos lá no versículo de número 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Vamos repetir todos juntos? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ele continua dizendo no versículo 22: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Diga para o seu irmão: tudo é vosso. Tudo é vosso. João, o que tudo é vosso? Tudo é vosso. Oh, aleluia. Você pode pegar sua Bíblia e declarar: tudo é vosso. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ah, meu Deus. Você vê que o apóstolo Paulo, ele fala: seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Você vê ele falando do passado aqui, sim ou não? Porque o passado ficou no mar de esquecimento. Irmãos, nós, com uma vida no Senhor, participantes, compartilhando,
tudo é vosso. Oh, aleluia! Em Lucas 19, versículo de número 10, nós estamos falando a respeito da comunhão. Oh, glória a Deus! Lucas 19, versículo de número 10. Glória a Deus! São 9 e 5, vou correr aqui. Vai dizer o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos repetir todos juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, irmãos, Jesus veio buscar. Quando ele fala Filho do Homem, está falando a respeito de Cristo, né? Da revelação que Daniel teve, dizendo Filho do Homem. Então Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Uma das coisas que nós estamos, o que nós estamos falando aqui essa noite, o que se havia perdido? A comunhão. Né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no jardim do Éden, Adão e Eva pecaram contra o Senhor. Nós vemos ali que todos os dias, preste atenção, todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha para caminhar com Adão. O Senhor vinha no jardim e até o jardim para ter comunhão com o homem. E quando eles pecaram, houve-se ali a separação. Foi perdido a comunhão entre a humanidade, entre o homem e Deus. E nós vemos ali no jardim que Deus então vai lá, pega peles de animais, cobre Adão e Eva, não é? E para cobrir Adão e Eva com peles de animais, entende-se que foi necessário realizar um sacrifício de algum animal para cobri-los, já apontando para o sacrifício perfeito de Cristo, nos mostrando desde o jardim do Éden a graça, nos mostrando desde o jardim do Éden que Cristo viria resgatar o que se havia perdido, que foi a comunhão entre Deus e os homens. Deus, irmãos, quer ter comunhão com a igreja. Oh, aleluia! Deus quer ter comunhão com você. Diga para quem está do seu lado: Jesus quer ter comunhão com você. Jesus veio reconciliar o que estava perdido, né? Jesus veio reconciliar a humanidade que estava perdida com o Pai. E se você olhar comigo em primeira carta de João, capítulo de número 1, vai nos mostrar a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 1. Nós estamos entendendo, eu digo glória a Deus. Glória a Deus. O título é: A Palavra da Vida foi manifesta na carne. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Oh, aleluia! Sabe que nós podemos repetir o versículo 3 todos juntos? O que vimos e ouvimos, isso nos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai. Oh, aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, aqui o apóstolo João está falando que era desde o princípio, né? Nós podemos entender aqui no contexto que era desde o princípio, ou seja, desde quando Jesus se revelou à humanidade, né? Ali para os seus discípulos. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Quem é a palavra da vida que está falando? Jesus. Porque a vida foi manifestada, ou seja, a palavra se tornou carne. Jesus veio
a terra se tornou carne, oh, aleluia. Irmãos, aqui o apóstolo João está falando a respeito da revelação de Jesus e dizendo que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Oh, aleluia. Jesus, irmãos, Ele quer se revelar à igreja essa noite. Jesus, Ele não quer que você o conheça através do pastor João. Jesus não quer que você o conheça por experiências do irmão João, por experiências de A ou B. Mas Jesus quer ter a comunhão particular dele com você. Aqui o texto nos mostra que eles puderam tocar, que eles puderam ver, que eles puderam ouvir Jesus. E é isso que o Senhor quer ter com a igreja. Aleluia. Aqui nos mostra no versículo de número 4, na versão NVT, o seguinte, a versão NVT, por favor. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Oh, aleluia. O Senhor quer que nós participemos plenamente da alegria. Nós estamos recebendo de glória a Deus. Calma, irmão, calma, que nós estamos ainda caminhando na palavra do Senhor. Oh, aleluia. Aqui nos mostra no versículo 3, o apóstolo João dizendo: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, eu quero nessa noite ministrar para a igreja. Cheguei aqui no ponto onde eu queria falar para a igreja a respeito de termos uma comunhão verdadeira com Jesus. Eu vejo que muitas pessoas não conhecem Jesus, a verdade é essa. A maioria das pessoas não conhecem o Senhor. A maioria das pessoas conhecem movimentos, conhecem igreja, mas não tiveram uma intimidade com o Senhor. Um grande exemplo muito verdadeiro que nós podemos ter na Bíblia é a respeito de Jó. A palavra nos mostra que quando teve uma reunião nos céus, Deus disse sobre Jó: vistes como Jó teme a mim. Jó era o homem mais temente a Deus. Jó realizava sacrifícios. Jó, podemos dizer que era ali como se fosse hoje um crente alinhado. Mas no final do livro de Jó, Jó fala para o Senhor depois da conversa: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de ter intimidade com o Senhor. Agora eu posso te ver com os meus próprios olhos. Igreja, a maioria das pessoas não conhecem Jesus. A maioria das pessoas conhecem a Bíblia, conhecem pregações, mas nunca tiveram realmente uma revelação em seus corações de quem é Jesus. Porque eu tenho certeza, eu posso te garantir que se essas pessoas tivessem tido uma experiência verdadeira, tivessem comunhão de verdade, elas se portariam de uma outra forma na presença do Senhor. Você vê muitas vezes até mesmo na maneira da pessoa se portar no culto, que ela jamais conheceu o Senhor, que ela nunca entendeu o que é o Evangelho, ela nunca entendeu o que Cristo fez por ela. Uma das maiores indagações que eu escuto é por que Deus prometeu e não cumpriu. Irmãos, Deus não nos deve nada. A graça de Cristo derramada na cruz é suficiente para nós. Aqueles que realmente conheceram o Senhor, aqueles que realmente têm comunhão com Ele, entendem e conhecem quem Jesus é de verdade. Irmãos, aqui nos mostra ele dizendo a respeito da comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus, em Salmos 17, versículo de número 6, vai dizer o seguinte: Salmos 17, versículo 6, apenas a parte A versão é esse mesmo, a versão comum. Vai dizer o seguinte: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Vamos repetir todos juntos apenas essa parte. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Você já parou para pensar que Deus, Ele quer te ouvir? Fica para quem está do seu lado: Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Muitas vezes nós nos prendemos no conceito de que Deus está lá nos céus
Deus é um ser muito sério, todo robusto, e nós aqui na terra não podemos nos achegar a Deus. Na verdade, desde o início da história da palavra que nós vemos, Deus sempre foi um Deus presente que queria habitar em meio do seu povo. Deus sempre quis ouvir o seu povo, Deus sempre quis ter comunhão com o seu povo. Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Oh, aleluia. Diga mais uma vez isso para quem está ao seu lado. Deus, Ele quer te ouvir essa noite. Irmãos, é interessante porque nada do que acontece no mundo é combinado. E quem ouviu a palavra que o Vinícius deu no início tem muito a ver com o que está sendo falado aqui agora. As pessoas muitas vezes vêm para o culto e criam conceitos, criam ideias nas suas mentes de como que tem que ser o culto, como tem que proceder. Muitas vezes estamos tão enfadados de teologia, estudamos tanto, que esquecemos que o principal é termos realmente comunhão com o Senhor. Muitas pessoas são muito estudadas, conhecem muito, mas nunca tiveram realmente uma experiência profunda com o Senhor. As pessoas vêm para a igreja, olha, hoje o louvor não me agradou, hoje isso não me agradou. Olha, eu queria que a liturgia do culto procedesse dessa forma, eu queria que fosse dessa forma. Mas esquecemos que o principal é que Jesus está nesse lugar. Aleluia! E que Ele quer ter comunhão com a igreja. E que Ele quer ter comunhão com o povo. Muitas vezes nós, como seres humanos, vivemos numa época, né, irmãos, do humanismo, o homem no centro das coisas. E viemos para a igreja por causa dos nossos problemas, por causa das nossas dores, por causa das nossas dificuldades, por causa da minha família, por causa de mim, porque eu. Esquecemos que Jesus é o centro do Evangelho. Esquecemos que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O culto está acontecendo para termos comunhão com ele. Jesus é muito maior, irmãos, do que nós possamos imaginar. Jesus é muito mais profundo do que o arrepio que nós sentimos. Glória a Deus. Jesus é muito mais profundo do que um dom que algum irmão tem e possa ser usado para te entregar uma revelação. Aleluia. Jesus é muito mais profundo do que você, no sentido de você ser curado. Jesus é muito maior do que isso. Glória a Deus, aleluia. Se Deus fizer, amém, mas se Deus não fizer, o que Ele mais quer é ter comunhão com o seu povo. Porque fiel é Deus que nos chamou para vivermos uma vida de comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, o centro do Evangelho jamais será você jamais será a minha vida. O centro dessa igreja jamais será o pastor João, o pastor Érico, qualquer presbítero, qualquer pessoa. Nós temos que vir com o culto, para o culto com a mentalidade de termos comunhão com Jesus. Glória a Deus. Oh, irmãos. Oh, aleluia. Sabe, ontem eu estava em casa, eu não ia nem falar isso aqui, mas eu lembrei. Eu peguei o violão para adorar e eu adorei o Senhor como de uma maneira que eu não adorava há muito tempo. Eu tive uma visão, isso aqui é uma experiência particular, que eu estava dentro de uma gaiola de terra. E Deus abriu a gaiola se abria. E Deus falava para mim, por que você está dessa forma? Eu te chamei para coisas muito maiores, você está preso dentro dessa gaiola. E eu entendi que era até referente a coisas que eu criei dentro de mim mesmo, de que tem que ser dessa forma, porque senão as pessoas não vão gostar. Há um tempo atrás, o evangelista Ezra me perguntou, João, por que você parou de dar liberdade no culto para as pessoas serem cheias, para as pessoas caírem na presença do Senhor? Quando isso começou na igreja, foi todo um mover, eu falei, irmã Ezra, eu vou ser sincero, eu fui muito criticado e eu me deixei levar pelas críticas. Eu fui deixando isso parar aos poucos, porque eu via que o que as pessoas queriam realmente não era isso. As pessoas querem isso de vez em quando. E muitas vezes nós estamos sendo moldados mais pelas pessoas, mais pelas regras que as pessoas criam, do que realmente estarmos tendo uma comunhão profunda com o Senhor. E naquele momento ali no meu quarto, irmãos, um choro preso saiu de dentro de mim. E eu fui curado, Jesus me libertou. Glória a Deus. Eu quero dizer para a igreja que eu jamais vou estar dentro de uma gaiola de novo. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo é vosso. Diga para o seu irmão, tudo é vosso. Aleluia. Tudo é vosso e voz de Cristo
Eu não quero me importar com o que as pessoas vão dizer, o culto está assim, o culto está assado. Quem tem que conduzir a igreja a adorar em espírito e em verdade é Jesus. Em João capítulo de número 12, versículo de número 1, vai dizer o seguinte. João capítulo de número 12, versículo de número 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o qual falecera e aqui ressuscitado dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Nós vemos aqui que Maria, ela quebrou, ela derramou aquele unguento de nardo puro aos pés do Senhor, e ela ali enxuga os pés com seus cabelos. Nós vemos ali que Maria ofereceu uma adoração, podemos dizer, muito cara, ou seja, ela ofereceu a melhor adoração que ela tinha. E nós podemos ver, irmãos, que aqui no contexto, não é? Judas Iscariotes ficou indignado. Judas era dos discípulos. Ele ficou indignado porque não vendeu Deus pobres. Em Mateus e em Marcos vai dizer também que Simão, chamado leproso, também ficou indignado com a adoração daquela mulher. Irmãos, isso tem sido muito comum em nosso meio. Muitas vezes nós nos preocupamos com a adoração do outro. Muitas vezes nós nos tornamos críticos com a adoração do outro. Quando foi que a igreja se tornou dessa forma? Quando foi que a igreja, no contexto geral, se perdeu dessa maneira? Olha, por que ele está se prostrando dessa forma, está querendo aparecer? Olha, por que ele está fazendo isso? Por que ele está cantando? E Maria, que ofereceu um unguento de nardo puro, aquilo que era de grande valor, o Senhor disse: ela fez isso preparando o meu corpo para a sepultura. Jesus estava dizendo que ele tinha recebido a adoração daquela mulher. Simão leproso recebeu Jesus em casa. Judas andava com Jesus. Judas expulsava demônios, Judas curava. Mas nenhum dos dois entenderam o que era adorar o Senhor, o que era ter uma vida de comunhão com o Senhor. E aquela mulher, mesmo sendo criticada, não se importou com isso. O que eu quero dizer para a igreja é: não se importe com quem está do seu lado. Uma verdadeira adoração de coração. Glória a Deus. Nós não podemos nos perder no meio da caminhada e ficarmos preocupados com o que as pessoas vão achar. Aleluia. Olha, mas tem um fulano que é discípulo há tanto tempo, ele não vai gostar se eu fizer isso. Irmão, se Jesus mandar você se derramar, você jogar um nardo de momento caro, se lance aos pés do Senhor, se lance, o adore, entregue a melhor adoração, entregue tudo que você tem. Essa passagem nos ensina a entregarmos tudo que nós somos ao Senhor. Uma vida de comunhão, igreja. Você está, me perdoa que eu vou te falar, se você está no banco, olha que palhaçada isso. Você não entendeu o que é viver uma vida de comunhão com o Senhor. Aleluia. Você não entendeu ainda o que Cristo fez por você. Se nós entendêssemos realmente o que Cristo fez por nós seríamos menos egoístas, preocupados com nós mesmos, e nos renderíamos muito mais ao Senhor. Glória a Deus. Porque não se trata de mim, de você, se trata de Cristo. Diga para o seu irmão: se trata da presença do Senhor. Esse culto aqui se trata da presença do Senhor. Esse culto se trata de honrarmos, de homenagearmos ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Oh, aleluia! Eu
igreja essa noite, nós não vamos nos importar mais com críticas em nome de Jesus. Aleluia! Nós não vamos mais nos importar com o que algo eles estão dizendo. Nós vamos oferecer ao Senhor a nossa melhor adoração. Nós vamos oferecer ao Senhor o nosso melhor culto. Se nós sentimos vontade de pular, nós vamos pular. Se sentimos vontade de dançar, vamos dançar. Se sentimos vontade de orar em línguas, nós vamos orar em línguas. Porque tudo é para Ele. Oh, aleluia! Uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. Não queira, irmão, não queira que o outro entenda. Ninguém entende a sua intimidade. Quem é casado aí, quem é de fora entende a intimidade do marido e da mulher, não entende. É por isso que os fariseus eles ficam, mas o que é isso? Porque eles não entendem a intimidade com o Senhor. Jesus quer derramar nessa noite, nessa igreja, algo muito maior do que nós já estamos. Aleluia! João, o que isso tem a ver com cura? O que isso tem a ver com libertação? Porque a partir do momento que Jesus foi mais real do que a sua enfermidade, a partir do momento que Jesus for mais real do que a sua enfermidade, você será curado. A partir do momento que Jesus seja mais real que a sua família, o seu lar será liberto em nome de Jesus. A partir do momento que você entender quem é Cristo, a palavra nos mostra: buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu já estou encerrando. Diga para quem está do seu lado: João já está encerrando. Fica preocupado com a hora, não. Nada foge do controle de Deus. Em João 17, 23, versão NVT, João 17, 23. Versão NVT, por favor, para todos nós termos uma compreensão mais profunda. Eu estou neles. Isso aqui é a oração de Jesus. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Vamos repetir todos juntos. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Em João capítulo 21, versículo 15, até que a igreja desse lugar de pé. João 21, versículo número 15, na versão normal, por favor. Vai dizer: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os teus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, preste atenção, terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Esses dias eu ouvi uma ministração a respeito desse texto, e o pastor que eu gosto de ouvir, ele falou, o pastor americano, ele disse algo muito simples. Ele disse que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro o amava, porque Jesus queria ouvir 3 vezes que Pedro o amava. Irmãos, eu sei que Pedro negou Jesus 3 vezes, as pessoas vêm com... Eu sei de tudo isso, mas aqui nós podemos levar para o lado de que Jesus queria ouvir Pedro dizendo que ele o amava. Então, por isso você diga: João, mas eu mostro com as minhas atitudes. Sabe, até pedir para fazer um dedilhado, por favor. Eu e minha família, nós nos amamos. Eu amo meus pais, minhas irmãs. Nós demonstramos isso com as nossas atitudes. Mas sempre quando nós estamos nos falando, antes de desligarmos o telefone ou de acabarmos ali a mensagem,
Nós sempre falamos um para o outro: eu te amo. Por mais que Jesus saiba que você o ama, Ele quer ouvir de você essa noite que você o ama. Como é que você pode dizer: Jesus, eu te amo? Será que você pode dizer mais forte: Jesus, eu te amo? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus quer ter comunhão com você.